Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Nutrindo Corpo e Alma, o projeto de Deus integral para você. Hoje nós estamos aqui começando mais um módulo e nesse módulo de hoje nós vamos falar sobre uma transformação mental. Exatamente, nós vamos fazer aqui uma transformação mental maravilhosa. E eu vou te ajudar a chegar nessa transformação mental para quê? Para alcançar uma mudança no seu comportamento alimentar de uma forma que realmente agrade a Deus. Ok? Então prepare-se para mudar e mudar para melhor. Esse é o nosso objetivo. Mas eu não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu com você que você decidiu mudar? Você falou, eu não vou comer mais açúcar, eu vou comer pouco, eu vou comer menos, eu vou comer mais salada, eu não vou ficar comendo doce, não vou ficar comprando isso e aquilo. E daí a pouco vai, pimba, enfiou o pé na jaca. O pudim foi inteiro de novo, o bolo foi inteiro de novo. Enfim, não sei o que já aconteceu com você. Mas comigo já aconteceu de eu enfiar o pé na jaca algumas vezes que eu não tinha planejado. E eu vou te explicar aqui como que você pode fazer para diminuir e reduzir bastante essas recaídas, tá bom? Então vem comigo que a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais hoje. Então primeira coisa que nós vamos fazer é identificar os sabotadores mentais. Se a gente quer combater o inimigo primeiro, a gente tem que conhecer ele. A gente tem que entender como funcionam as coisas ao nosso redor, como que isso se torna um inimigo para nós, para a gente atacar diretamente nesse ponto. É isso que nós vamos entender hoje. Então, primeiro passo, nós precisamos entender como que o nosso corpo funciona em relação ao que a gente faz ou deixa de fazer, o que nos move a fazer ou deixar de fazer algo. Então, é preciso entender que os nossos pensamentos, eles impulsionam, eles nos direcionam na ação, eles mudam aquilo que a gente faz porque a gente está desejando, né? Então, por exemplo, pensa num alimento que sempre está lá na sua mente. O que você ama comer? Pensa naquilo que você é, vamos chamar de viciado, né? Tem aquela vontade descontrolada, né? Então, eu posso compartilhar com vocês que quando eu morava no Brasil, minha grande questão era o tal do pão de queijo, né? O pão de queijo era assim, eu começava a comer uma unidadezinha daquela pequenininha, na hora que eu via, gente, sem brincadeira, eu já tinha comido 7, 10, 13 pãezinhos de queijo. Então, o pãozinho de queijo saindo do forno é bizarro, é muito, mas eu ficava um pouco fora de controle, principalmente se eu estivesse ali numa reunião de célula, com amigos, ou recebendo amigos, ou, sei lá, numa situação confortável e ao mesmo tempo não tão confortável, que a gente tem que conversar com as pessoas e desafiá-las e trazer algo, né? Então eu ficava assim numa situação que eu me dava o luxo de poder comer um pouquinho mais, isso não me fazia bem. E às vezes eu queria parar, eu queria comer só um. E aí na hora que eu já via, já estava no 4, então não estava indo bem, né? E qual que é o seu alimento que te tira um pouquinho ali daquela posição de conforto de dizer, eu vou parar no 1, vou parar no pequeno um pedaço, e você acaba comendo mais uma fatia, metade, tudo que tem, seria bolo, seria um doce, seria o quê? Para você, a tal da feijoada, eu não sei, eu não sou acostumada, eu não como feijoada normalmente. Então, para mim, isso não é, mas identifique para você aquilo que é o que te faz sair um pouco do controle, né? Já aconteceu com você de você começar a pensar na sobremesa, sendo que você ainda está na hora do almoço, você está comendo ali, cortando seu bife ou seu peixe, a sua salada, você está pensando, pudim, olha lá aquilo que tem sorvete e tal, o que será que eu vou comer de sobremesa? Está errado, você tem que sentir o prazer daquela refeição, né? E por que você está pensando nessa sobremesa? Antes mesmo nem de sentir o sabor totalmente do seu almoço, né? Ou mesmo você tá chegando cansado do trabalho e fala, nossa, hoje eu tô exausto, hoje eu mereço um doce, hoje eu mereço comer mais, hoje eu mereço uma refeição bem gostosa e bem completa, como se fosse um presente de um alimento para uma situação de cansaço que você está vivendo, né?
Ou pensar numa refeição livre, nossa, eu vou lá naquele buffet japonês. Gente, buffet japonês, eu não vou. Eu não posso ir. Na verdade, eu já fui depois de ter passado dos limites e consegui me controlar. Mas era algo também que me tirava um pouco, porque eu penso assim, nossa, que é saudável, aquilo então pode. Mas não é bem isso, excesso de caloria não é bom pra ninguém. Mesmo em comida saudável ou não, né? Mesmo se você souber fazer boas escolhas ou não. Então você fica pensando, nossa, eu quero muito ir naquele buffet livre. Ah, gente, eu quero ir no cruzeiro, porque no cruzeiro é tudo liberado, né? Você passa isso pela sua cabeça, você fica trazendo esse tipo de pensamento com esse intuito para sua vida. É importante identificar se sim ou se não, porque isso pode estar trazendo alguns probleminhas aí para você. Você sabia que os sabotadores mentais influenciam a nossa alimentação? Sim. E os pensamentos inadequados podem produzir um hábito, pode se tornar um hábito ruim ou justificar um furar a dieta, tá? Então é importante a gente saber disso e a gente tem que identificar que esses pensamentos são sabotadores mentais. E isso nos leva a uma seguinte situação: nós precisamos entender como o nosso corpo funciona. Deus criou ele assim, e sabendo isso a gente tira proveito para justamente agradá-lo, né? Então vem comigo aqui nessa figura que eu quero te mostrar qual que é a relação que existe entre a nossa mente, a nossa alma, que eu vou representar aqui pelo nosso coração, e o nosso corpo, que é o levantar e ir lá buscar e comer, tá? Então, a nossa mente, ela influencia o que está no nosso coração e nos leva a fazer aquela ação. Então, se você pensa assim, tá frio, eu vou buscar, nossa, tá frio, eu não quero ficar com frio, tô com muito frio, então eu vou levantar e vou pegar um casaco. Ok, aqui não tem mal nenhum, né? Agora, se você pensa assim, tô com vontade de comer, né? Por que você deu vontade de comer? Não tô falando fome, tô falando vontade de comer. Por quê? Porque você olhou ali, tinha um outdoor de um hamburgão maravilhoso, assim. Você olhou pra lá, tinha uma televisão, aí passou ali um chicken wings, passou uma pizza, passou uma comida com a fumacinha até saindo, assim, você... Nossa! Ou você tá aqui, né? Você tá aí no seu Instagram aí, ó, rolando pra cima, rolando, e aí você vê, nossa, só 3 ingredientes, que mousse fácil de fazer. Nossa, eu quero comer isso, fácil de fazer, olha que lindo que ficou, parece tão bom. Não, deixa eu pegar aqui, vou pegar minha ordem aqui, vou abrir meu aplicativo, deixa eu comprar aqui esses 3 ingredientes, que eu já vou comprar e já vou fazer hoje. Aí você faz e depois você come, né? Então, se você olha, sente cheiro, imagina a criação, imagina o comendo, imagina o gosto, o sabor, toca aquele alimento e fala, ai, é tudo que eu quero para esse dia de hoje. O que vai acontecer na seguida? Você vai fazer de tudo para ter aquele alimento e comer, tá? E às vezes de uma forma mais descontrolada, porque tá indo com um prazer, um desejo, uma vontade surreal, né? Porque isso foi criado através da sua mente e desceu para o seu coração. A grande chave existe um jeito da gente bloquear isso aqui. Antes de descer da mente para o coração, a gente pode bloquear, que é bloquear o pensamento. Tem jeito de não pensar? Pode até ter jeito de não pensar, mas eu acredito que vem primeiro com uma série de bloqueios, porque talvez você já pense, já esteja nesse processo. E às vezes você vai simplesmente olhar. Vai sentir um cheiro, passou perto de um restaurante, você está no trabalho, tem um restaurante lá que produz refeições, você sentiu um cheiro. Você não estava querendo, você chegou na sala de trabalho, tem lá alguém que trouxe doce, que trouxe uma comida, tá cheirando, tá vendo, tá perto, é de graça, é para você, é um presente, né? E aí acaba vindo na nossa mente. E é algo também que às vezes a gente está criando, repara bem, para você ver quantas vezes no dia você está pensando na sua lista de compras, no que você vai comer hoje à noite, no que você vai fazer pro final de semana, qual que é a receita criativa que você quer experimentar, o que você quer comprar pronto, qual que é o telefone da menina do salgado. Então, quantas vezes você mesmo fica trazendo esse tipo de situação para dentro da sua mente, né? Então existe um jeito da gente fazer isso, a gente precisa bloquear esse pensamento enquanto ele não desce pro coração.
Porque uma vez que ele desceu pro coração, ai, fica difícil demais. Aí fica um sofrimento. Então, para não chegar no sofrimento, né, de ter que bloquear depois que desceu e abrigou no coração, que aí já foi, aí já era. Aí já chutou o pau da barraca e não deu certo. Então, antes de chegar lá, você bloqueia o pensamento. Você olhou e viu o hambúrguer, você vai falar assim, eu não quero esse hambúrguer, não é para mim. Você olhou e viu a comida. Para mim, deixa eu te contar o que já funciona muito fácil, muito bem para mim, doce. Eu já decidi que eu não como doce, eu já fiz um combinado, um acordo com Deus, eu não como doce, eu não como açúcar. Não vou falar doce, vou falar doce de açúcar, tá? Eu como muitas coisas doces que não tem adição de açúcar. Então, açúcar refinado, açúcar de mesa, brown sugar, tudo isso eu não como. Então, eu vou olhar lá no ingredientes, na tabelinha até do alimento, né? Na informação nutricional. Nutrition Facts. Tem lá açúcar de adição? Se tem, não é pra mim. That's okay, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então, pra mim já funciona, não é nem tentação mais, já tem um bloqueio tão bem feito que tá ok pra mim, por exemplo, cortar um bolo de aniversário todo confeitado, de padaria brasileira, te servir as pessoas e nem provar um pedacinho, nem sujar o dedo, né? Nem nada. Para mim tá tudo bem, tá tudo ok. Eu sirvo e não como. E não como nada, tá tudo ok. Mas alguns outros alimentos, a gente meio que se deixa, né? Ah, porque são saudáveis. Então a gente se deixa na quantidade às vezes. Isso tá errado, né? Por quê? Porque existe um máximo de energia que a gente tem que comer para preservar a saúde do nosso corpo, preservar ele desinflamado. Excesso de calorias gera obesidade, como a gente já falou, ou excesso de tecido adiposo, isso gera inflamação, isso gera lentidão, né? Isso gera falta de domínio próprio. Também se eu dou picos de glicose através de um carboidrato integral que seja, né? Mas num volume muito grande, isso também vai dar pico de glicose na minha corrente sanguínea e vai dar queda de glicose também muito grande por conta da insulina. E aí vai dar aquela sensaçãozinha de depressão, de sentimento ruim. Então, todos os exageros, a Bíblia condena os exageros. A gente tem que ter equilíbrio e moderação, né? Apesar de que tá na moda comer muito e comer tudo que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Então, a gente tem que bloquear esse tipo de pensamento e começar a pensar diferente, né? Então, a gente tem jeito de começar a travar esse tipo de pensamento e bloquear. Falar, eu como menos do que isso para mim não é. Então, na hora que eu olhar o hambúrguer, olhar a pizza, olhar a coxinha lá de galinha, com a fumacinha subindo e nananã, é só bloquear e falar, isso não é para mim, tá? Então, isso não desce pro coração e a gente consegue o sucesso. Olha o que a Bíblia nos diz, gente. Que lindo, né? A Bíblia, ela já há tantos anos escrita, e ela é tão fiel até hoje, ela é tão verdadeira, ela é tão única, ela é tão desafiadora. Porque na Bíblia, em Efésios 4, de 22 a 24, já está escrito: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Então é importante a gente poder renovar a nossa mente, né? Revestir-se do novo homem. Então, se Jesus consegue, eu também consigo. Porque o meu domínio próprio, o meu equilíbrio já estão nele, escondido na região celestial. É só eu começar a buscar e acessar. Tá? E aí, você deve estar aí se perguntando agora, né? Sobre a renovação de mente, pensando nisso. Como que eu faço isso, então? Essa mudança de hábito alimentar também tem a ver com isso, tem tudo a ver. A renovação de seus hábitos alimentares começa pela renovação da sua mente. Então, você tem que procurar, tem conhecimentos a mais de nutrição, bons conhecimentos de fontes saudáveis, de fontes reais, que manejam a Bíblia enquanto estudam a ciência. E você tem que declarar que os desejos enganosos não têm mais poder sobre você. Eles estão te tirando do controle, estão. Mas você tem que saber que agora eles não vão te tirar mais o controle, tá? E eu quero que você acesse o poder de Deus, acesse o poder do Espírito Santo, pedindo Ele para direcionar os seus pensamentos. Põe a mão na sua cabeça e pede: Espírito Santo, move os meus pensamentos, conduz os meus pensamentos de acordo com a tua vontade.
para a honra e glória do teu nome. Eu não quero mais cair em frustração de comer quando não deve comer, de comer demais quando deve comer pouco, comer menos. Pede a Deus para te orientar em que você deve pensar. E você deve estar aí pensando, quais são os meus pensamentos? O que será que eu estou fazendo que não está de acordo com a vontade de Deus, que está me deixando cair em engano? Será que eu estou pensando nas coisas erradas? Será que o que eu deveria estar pensando que é certo? Eu quero te dar muitas ferramentas sobre isso e eu te espero lá na próxima aula para a gente fazer isso juntinhos. Até lá!